Olá, pessoal, bem-vindos ao Sete Quadro. Nessa aula, nós vamos tentar compreender como acontecem as reações de oxirredução. Imagine que o elemento ferro, que possui dois elétrons na camada de valência, que ele se ligue ao átomo de oxigênio, que possui seis elétrons. Devido à grande eletronegatividade do átomo de oxigênio, os elétrons do ferro são doados para o átomo de oxigênio, ou seja, o ferro perde os elétrons, formando aí um cátion positivo mais 2, e o oxigênio recebe os elétrons, formando aí um íon negativo, um ânion negativo menos 2. Quando acontece esse fenômeno em que um elemento perde os seus elétrons para outro elemento químico, nós dizemos que o elemento oxidou. Então, aqui, nessa reação, o ferro, ele oxidou. E o oxigênio, que recebeu os elétrons, ele reduziu. E nós temos, então, caracterizada uma reação de oxirredução. Então, aqui nesse processo, nós temos o ferro que oxidou, ou seja, ele passou aí por uma oxidação, e o oxigênio que reduziu, ou seja, ele sofreu uma redução. Ao conjunto aqui de reações em que um elemento químico perde o elétron para outro, nós chamamos de reação de oxirredução. E alguns termos são importantes. Esse número aqui, o mais 2 e o menos 2, que nós já conhecemos como carga do íon, nós vamos chamar agora de número de oxidação, ou simplesmente de NOx. Então, esse número aqui, essa carga que vocês conhecem, nós vamos chamar de NOx. Quando o átomo está isolado no ambiente, quando nós temos somente o ferro ou somente o oxigênio, nós dizemos, oxigênio O2, nós dizemos que o NOx ele é igual a zero. Nesse caso aqui da reação entre os dois, quando os dois sofreram a reação de oxirredução, o NOx do ferro passou de zero, que é um NOx neutro, para mais 2, ou seja, o NOx aumentou. Então, toda vez que um átomo, que um elemento químico oxida, o NOx aumenta. Então, ele sofre um aumento de NOx. Já o oxigênio, que reduziu, ele passou de zero para menos 2. Então, diminuiu o número do NOx. Então, o NOx ficou o quê? Menor. Então, toda reação de oxidação, todo elemento que sofre oxidação, ele fica com o NOx cada vez mais positivo. Se vocês imaginarem aqui a reta numérica e o zero aqui no centro, toda vez que o elemento sofre oxidação, ele caminha aqui para o lado dos números positivos. Então, aumenta o número do NOx. Toda vez que ele sofre redução, o NOx dele caminha aqui na direção dos números negativos, ficando aí cada vez menor. O ferro, como ele sofreu oxidação, como ele foi o doador de elétrons, nós vamos chamá-lo de agente redutor. Então, ele é um agente redutor. Já o oxigênio que provocou a oxidação do ferro, ele vai ser, então, o agente oxidante. Então, agente redutor é quem sofre oxidação e agente oxidante é quem sofre redução. Ou melhor, agente redutor é quem provoca a redução de outro elemento e agente oxidante é quem provoca a oxidação de outro elemento. Na aula 2, nós vamos falar aí sobre os principais NOx que vocês vão encontrar nas tabelas e também sobre os NOx dos elementos químicos que formam moléculas, ou seja, que participam aí de ligações, que realizam ligações covalentes, ok? Até a próxima aula, então.